Olá, queremos te dar as nossas boas-vindas nessa primeira edição do Beira, Festival de Cinema de Porto Velho, que será realizado de 18 a 23 de maio de 2022. Serão exibidos 46 filmes entre curtas e longas metragens, distribuídos em uma sessão de abertura, sessão especial e 6 mostras temáticas, além de debates, mesas de conversas, conferências e masterclass. Toda a programação será totalmente online e gratuita. Acesse www.beirafestivaldecinema.com e siga nas redes sociais Beira Festival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recursos da Lei Aldir Blanc. Gente, olá. Nós estamos aqui num dos debates que foram pensados dentro da programação do Festival Beira, e dentro de uma das mostras do Festival Beira, que é a Brasil Vários Cantos. A gente pensou num pequeno título que vai atravessar três conversas desses debates dessa mostra Brasil Vários Cantos. A gente pensou no título que chama Brasil Retomadas, Território, História e Imaginação, como um pequeno guarda-chuva que a gente percebeu que poderia abrigar os filmes que a gente pensou em estender, em traçar essas conversas, assim, como a gente falava um pouquinho antes de começar a gravação, uma fortuna crítica também que fica registrada. E a gente está aqui com a Janaína Wagner, que é diretora do filme Curupira e a Máquina do Destino. Eu participei do processo curatorial coletivo, junto com a Nara, que é a organizadora do festival, junto com a Simone e junto com a Angélica. E eu, para iniciar mesmo, assim, bem como conversa mesmo, Janaína, eu, eu pensei uma questão que não vai ser exatamente uma pergunta tão formulada já como uma pergunta, mas é mais também para a gente começar, até você também apresentar questões iniciais que ache legal de puxar do filme, mas só para dizer assim, o filme, inclusive, ele motivou muito junto aos outros filmes que a gente vai trazer para as conversas, esse filme motivou muito coisas que a gente pensou quando formulou esse nome, né? Brasil Retomadas, Território, História e Imaginação. Eu diria assim, de algum modo, eu fiquei pensando que o filme ele trabalha muito recursos imaginativos, recursos da imaginação, se deslocando e se aproximando também, se aproximando do real, mas assim para indagar a experiência histórica, né? Para fazer alguma para pensar a história do Brasil, né? Num território específico, numa região específica, né? Então, acho que é uma questão talvez muito aberta, assim, mas se você achar interessante de desenvolver, alguma coisa a partir daí desse uso da imaginação também para pensar experiência histórica, assim, como que se relaciona com o filme, com a pesquisa que vocês fizeram para o filme, só para a gente começar a conversa. E obrigado por estar aqui. Imagina. Bom, obrigada pelo convite, Nara. Oi, todo mundo que estiver assistindo essa conversa. É um prazer poder estar participando e estar aqui conversando com vocês. E que o filme agora vai, de alguma certa forma, voltar um pouco mais para perto de onde ele foi realizado, né? Que foi
foi no estado do Amazonas, mas o Distrito da Realidade fica bem no sul do Amazonas, a gente voou para Porto Velho, e não para Manaus, então tá mais perto de Rondônia do que, enfim, também ali na fronteira. Todas essas questões que você colocou, e acho que esses 3 pontos do território, da história e da imaginação, são exatamente os pontos que um pouco acho que se entrecruzam no filme e são os lugares que eu quero tentar tocar, que eu tentei tocar com o filme, que eu quero continuar tocando através das apresentações e das conversas. Então, eu acho super importante que, por exemplo, essa conversa exista e outras conversas existam, porque acho que o filme, do jeito que eu pensei, o que eu penso, ele funciona realmente também como um gatilho e um gancho disparador para que outras coisas venham, né, a partir da existência dele. Acho que ele não termina nele mesmo. E eu acho até que, assim, de uma linha narrativa, eu quis terminar o filme com uma abertura, mas eu acho que, pensando como um objeto do filme mesmo, como cinema, eu acho que eu veio da arte contemporânea, né? Isso é uma coisa importante de colocar. Minha formação é em arte, eu estudei jornalismo também, mas eu trabalhei bem pouco, assim, com fotojornalismo, enquanto eu estava ainda na faculdade, mas toda a minha trajetória profissional é dentro do campo das artes visuais, das artes plásticas. E esse é o primeiro, eu já vinha fazendo outros vídeos e outros filmes, mas esse filme da Curupira, Na Casa do Destino, eu tenho um avião passando aqui, é bem rota de avião na minha casa. Mas esse filme é o primeiro filme que eu fiz pensando para uma sala de cinema, tentando criar alguma coisa que tivesse mais esse formato do cinema, né? Mais do que da videoarte, que tem ainda diversos cruzamentos e muitos artistas que trabalham hoje em dia com cinema e cineastas que trabalham com arte, mas é meio desse lugar que eu venho, não é do cinema especificamente. Então, eu sempre me interessei bastante pelo vídeo dentro do campo das artes e pelo cinema dentro do campo das artes, por ser também uma obra, né, um objeto assim que participe de exposições, que circule de uma forma mais ágil e mais generosa do que, por exemplo, uma fotografia. Claro, imagem, né, também pode, mas assim, quando você pensa uma fotografia impressa e a impressão que ela tem que ter, as especificidades do papel, enfim, ou a escultura, ou uma instalação, eu acho o cinema muito generoso, que ele realmente pode acessar muitos outros lugares e tem essa agilidade que é muito linda, né, de poder transitar. Então, por toda, assim, pré-filme, essas eram todas questões que eu já queria tocar de alguma maneira. E eu fiz esse filme dentro de uma residência de arte que se chama Le Fresnoy, que fica numa cidadezinha no norte da França, uma cidade bem pequena. E era um programa de 2 anos, onde você desenvolve 2 projetos de uma envergadura um pouco maior, porque você tem ali, não acaba sendo um ano inteiro para cada projeto, né? Porque tem sempre umas férias no meio, um momento de recesso, mas em 8 meses você faz um projeto e depois em mais 8 meses você faz outro. E eles têm uma possibilidade de fazer um doutorado junto com eles para, assim, os estudantes que se interessarem podem postular e tentar entrar nesse programa de doutorado, que é um doutorado prático em criação artística. E aí ele tem uma parte escrita, que é um texto, que eu estou começando a trabalhar agora, assim, que já tem muitas partes, assim, mas que eu estou começando agora a tentar criar uma circunscrição. E ele tem uma parte prática, e o filme é a parte prática. E o título da minha pesquisa é Ficções Orais na Realidade Desintegrada do Capitaloceno. Então, território, história e a imaginação são exatamente esses terrenos onde eu estou
pisando para construir esse trabalho e construir essas hipóteses, né? Essas linhas de fuga do que a imagem é capaz de realizar hoje em dia, né? O que ela pode, qual que é o poder, né, que ela tem, assim. Tem uma artista contemporânea que hoje em dia eu acho uma das artistas mais interessantes em termos de obra, em termos de pensamento, assim, que se chama Ito Stereo, que é alemã, japonesa, e ela fala muito sobre isso, sobre o poder das imagens. Então, eu quis trabalhar com a figura da Curupira, dentro desse lado, assim, de pensar conceitualmente o que uma imagem da Curupira pode trazer, e pensar como que eu poderia também trazer isso dentro do filme, dentro da história, dentro da narração do filme, né? E o doutorado vai ser dividido, esse texto vai ser dividido em 3 partes, então uma parte vai ser as estradas, uma parte as curupiras e uma parte as iracemas. E eu acho que essa divisão se encaixa bastante assim nessa tríade que vocês anunciaram. Acho que a estrada seria o território, talvez a Iracema seria a história, as Iracemas, né, seriam a história, e a Curupira seria essa imaginação. Mas tentar cruzar, né, todas essas palavras, porque eu acho que a partir do momento que você coloca a Curupira como uma força concreta que faz parte do sistema da floresta, né, e da estrada, ela deixa de ser imaginação, mas enfim, isso também ela e passa a ser uma força concreta, mas também aí a gente entra numa seara de discutir o poder da imaginação, e que eu acredito que é super poderosa. E eu li bastante ficção científica, e muitas das minhas referências vêm da literatura, então mais do que do campo das artes até. Então eu acho que tem esse lugar mesmo, da imaginação como uma força concreta, não só elucubrativa. E não sei, acho que isso dá um panorama um pouquinho assim para a gente conversando. Massa, ótimo. Não, muito legal ouvir. Eu vou até encadear aqui uma questão que me interessava, assim, vendo o filme, e tentando arriscar aqui uma aproximação também com o título que você falou, que eu não sabia do título da sua pesquisa, né? Que tem essa questão ficções orais, né? Que é uma coisa que me saltava, assim, nas vezes que eu já assisti ao filme, é um pouco a relação com a palavra. Uma palavra escrita na tela, às vezes como legenda de cores diferentes, às vezes como no final também, como que aparece, no começo e no final, como que aparece o próprio título do filme, e também a voz, né? A voz sussurrada, a voz das meninas que dizem seus nomes, né? Assim, no começo, isso é retomado depois, mais adiante. E fiquei pensando também, talvez, assim, te perguntar, né? Assim, realmente, são, às vezes, perguntas também um tanto abertas mesmo, assim, mas como que é pensar a palavra na tua pesquisa, talvez tanto nesse filme especificamente, sabendo também da questão mais ampla do doutorado, né? Como é que a palavra, a oralidade, talvez especialmente, não só a palavra escrita, mas a palavra falada, entoada, né? Ela é manuseada, ela é pesquisada por você. Olha, foi um grande desafio para mim tentar fazer esse filme um pouco mais silencioso e com menos textos e menos palavras do que os meus outros trabalhos, porque a palavra e o texto sempre aparecem muito fortes assim na minha produção. Então tenho vários e vários trabalhos que têm esse dispositivo da legenda e da imagem, e que não necessariamente é uma legenda que condiga com a imagem, porque eu penso o texto também como uma imagem, né? Assim, quando a gente lê alguma coisa, isso se forma, né? Tem uma construção que acontece na nossa cabeça, e aí eu gosto de como que
isso pode ser meio rebatido numa imagem que está na tela e que não necessariamente condiga com o que a gente está vendo, condiga, mas que essas duas imagens também acabam operando como um procedimento de montagem, assim, né, de espelhamentos, assim, o texto diz uma coisa, a palavra diz outra, ou eles estão ali juntos, e aí isso vai também criando montagens, meio pequenas montagens dentro do filme. E realmente, assim, uma coisa que me ajuda muito a trabalhar é ler literatura. Eu acho que também, por eu trabalhar com imagem, essencialmente, no final das contas, os trabalhos, eles são sempre resolvidos, ou eles sempre chegam na forma final deles, como algum tipo de imagem. Quando eu leio um livro de literatura, eu acho muito incrível esse cinema mental que se arma na nossa cabeça, né? De você estar lendo ali uma história e essas imagens se projetarem no nosso pensamento. E esse tipo de dispositivo mesmo me ajuda muito a ter uma ideia, a desenvolver uma ideia, a vir um negócio que estava ali sendo trabalhado que eu não conseguia chegar se eu ficasse olhando para ele, mas que quando você meio descansa o olhar de tanta visualidade, que é o mundo que a gente vive, né, abre mais espaço para as outras coisas conseguirem se instalar e chegar. E aí, o começo, assim, os primeiros cortes da Curupira, tinha muito mais texto, tem muito texto que eu escrevi, muita coisa que fazia parte da pesquisa, dos livros que eu estava lendo, então, assim, meio que uma forma que eu trabalho, eu sempre grifo tudo que eu estou lendo, depois transcrevo essas coisas para o computador, ou vou anotando em caderno coisas que eu vou lendo, depois isso viram citações, e essas citações vão entrando nos trabalhos, assim, quando eu fiz o meu TCC da graduação, lá atrás, o meu trabalho, ele era meio era um texto, né, assim, tinha o trabalho plástico, mas o trabalho escrito da dissertação de graduação, ele era uma mistura de um texto que eu escrevi, que ficava num papel, um papel, sei lá, normal, assim, e aí ele era todo intercalado com citações das coisas que eu fui lendo ao longo da pesquisa, ou coisas de vida, assim, que ficava no papel vegetal, e aí esses textos se encaixavam, então ficavam sempre esses recortes dos textos dos outros, encaixados dentro dos meus textos, porque eu achava que, assim, não tem, por que que eu vou aqui ficar me metendo a escrever sobre algo que já está escrito, já está dito, está perfeito. E aí eu trabalhava com essas colagens, então foi um texto inteiro de colagem, e isso foi lá, assim, muito antes eu estava começando a entender o que seria meu trabalho, assim, começando a achar, né, deixando de fazer exercícios para cada disciplina da faculdade, começando a talvez olhar para as coisas como, isso daqui pode ser um trabalho, né? Sem ter essa pretensão de que porque eu estava numa faculdade de arte, tudo que eu estava fazendo era arte, né? Demora para, eu acho que um objeto, uma produção poder ter essa autonomia. E aí acho que isso depois, olhando para trás, eu fui entendendo que isso era realmente um procedimento de trabalho, de trabalhar com colagens de coisas que já estão no mundo, lá de trás, ou aqui do presente. E isso aparece em quase todos os meus trabalhos. Então, para Curupira não ia ser diferente. Como eu já estava pesquisando há um tempo, eu fiz uma viagem para São Gabriel da Cachoeira, e aí conversei com muitas fontes primárias, encontrei muita bibliografia que eu não conhecia, de fontes primárias também, lá no ISA, que é o Instituto de Socioambiental, eles têm uma biblioteca incrível de pesquisadores que vão ali para ficar um tempo pesquisando, depois eles sempre deixam um rastro do trabalho da biblioteca, e você poder acessar isso, assim, é maravilhoso. Então, teve muita coisa que eu fui acumulando e eu queria colocar tudo isso no filme. E aí foi um mega exercício de tentar pensar a produção de uma outra forma, de não colocar, tentar trazer isso através da imagem, através de um silêncio, e não colocar confiar mais também no poder da imagem e menos tanto que ela precisava ter ali uma informação diretamente acoplada. E acho que essas coisas todas vão acabar entrando no texto do doutorado, e ele também é um texto mais ensaístico. Dentro desse programa que eu estou fazendo, ele tem uma liberdade maior de ensaio do que de um texto acadêmico, com as exigências da academia. Então, também eu vou conseguir colocar isso tudo de alguma maneira.
mas o textinho do início, assim, que está em vermelho, que fala sobre a Ipanema, logo assim, pré-pandemia, acho que na última semana antes do mundo fechar, eu tinha me inscrito numa aula na USP que ia falar sobre antropoceno, e aí, na aula de apresentação do curso, estava cada aluno se apresentando, e aí eu falei que eu estava começando uma pesquisa sobre a figura da Curupira, e aí o professor me falou sobre esse texto, que chama Caipora e Outros Conflitos Ontológicos, e aí isso ficou, assim, aí eu li o texto, achei muito bom, e guardei ele, e ele foi, assim, acho que talvez foi ter sido uma das primeiras coisas, assim, que fizeram todo sentido, e eu nunca abandonei, eu sempre falei, não, esse texto, assim, tem partes ali que precisam entrar no filme, preciso que isso entre de algum jeito. E ali nos créditos tem depois as referências de onde vem cada coisa, então também é uma forma de trazer todos os pensadores e de dizer que eu não estou trabalhando sozinha, né? Que o meu trabalho, além de, claro, estou ali propondo algo, produzindo uma coisa, mas muito também nesse que é um procedimento da montagem, que é de articular coisas que já estão ali e trazer elas em outros contextos. Então, acho que é meio por aí, assim. Sim, e tem o poema do Drummond também, né, é outro, né, que entra ali naquela legenda amarela, né? Eu acho Eu que sou... Não, Não, pode pode falar. terminar. Não, eu ia falar que eu sou muito fã do Drummond. Eu sempre tenho... Sempre tem coisas dele que entram. Tem um filme que chama Aventura, que é um vídeo de um elefante de ferro e madeira, que que o texto é um poema do Drummond, chama O Elefante, que nesse caso eu vi essa imagem do elefante e aí eu coloquei na internet e uma amiga minha, isso na época que a gente não usava o Facebook bastante, tem alguns anos já, e uma amiga minha comentou, falando um trechinho desse poema, e aí anos depois eu juntei duas coisas, e aí o tempo todo eu fiquei na cabeça que eu queria fazer um trabalho para esse elefante, e aí isso foi acontecer depois. Eu ia falar mesmo que a sensação é justamente que a palavra, quando ela aparece, ela gera mais imagens, né? Assim, tem esse procedimento de montagem que se cria também. E aí eu tenho a sensação de que tem uma narração que se constrói não dizendo que o filme se enquadra no campo do cinema narrativo, né? Muito longe disso, né? Pela dimensão como o filme se apresenta com a sua experimentação, ele não, talvez não, né? Não me caberia colocá-lo como cinema narrativo, mas existe uma ideia de narração ali, fico pensando, né? Assim, que talvez, aí eu talvez, assim, rendendo um pouco ainda essa questão com a palavra e tal, mas a palavra que é a imaginação, por exemplo, quando aparece o poema do Drummond lá no final, aqueles trechos que são do final do poema, né? Que tem quase uma invocação, que fala-se entre o amor e fogo, que aquilo se conecta com as imagens também do fogo que estão em cena, tem um procedimento de narração, e aí é um pouco também em que medida você... Porque quando você fala de ficções orais, né, esse título, eu fico pensando também como que você estabelece diálogos com tradições de narração que talvez fazem parte de uma história brasileira, né, assim, as tradições de oralidade de narrar, né, e que você vai talvez tecendo, talvez pela montagem, pela associação entre os materiais, né, outra possibilidade de pensar na narração, né. Não sei se, enfim, de novo, não sei se é propriamente uma pergunta, mas mais um comentário também para a gente ir conversando, assim. Eu acho que sim, acho que são... Eu acho que também tem uma coisa que acho que eu vou ter que colocar, já estou colocando, assim, dentro da pesquisa do doutorado, não vai ser mais esse ficções orais, assim, acho que vai ter 2 pontos, Curupira depois, porque não vou dar conta e nem eu não venho da antropologia, nem seria o lugar, nem seria o meu lugar de fazer esse trabalho, mas é mais pensando especificamente como as histórias que circulam da Curupira ainda sobrevivem e existem, né, nesses territórios.
Mas eu acho que quando a gente conta uma história... Engraçado, uma vez uma professora minha da faculdade contou uma história, deu um exemplo de um trabalho de um artista que ele pegava uma câmera e uma câmera de filmar e colocava ela ligada, jogava ela do topo de um prédio e era meio o olhar do suicida, né? Essa imagem que se formava. E eu nunca vi o trabalho. E eu acho que é o tipo do trabalho que você contar ele para alguém, ele acaba existindo e você forma o que é essa imagem, né? Então, eu acho que quando a gente narra para as outras pessoas, não sempre, né? Mas eu acho que as narrações, elas ainda também têm esse lugar de criar essas outras imagens que depois ficam acompanhando a nossa cabeça, né? Em outros lugares. E que você não precisa ver, né? Sim, tem uma coisa... Talvez pode ter uma coisa do ver para crer, não precisa. E nem precisa crer para ver também. Às vezes você precisa escutar para ver. E aí você já está vendo algo diferente. Janaína, também, assim, ainda seguindo nessa dimensão também da Curupira, aí eu queria também uma pergunta também um pouco para talvez a gente entrar no processo do filme também um pouquinho, entender como que coisas mesmo de como foi o processo de investigação, de pesquisa nos territórios filmados, né, especialmente junto com as pessoas, né, que estão que habitam ali, como que você foi levantando esse imaginário, essa imaginação, essa força concreta da Curupira, como é que ela age também para as pessoas, como é que elas, né, se relacionam com a Curupira hoje, no presente, né, assim, e como que isso também você percebe indo para o filme, o filme, como o filme se alimenta dessa pesquisa, desses encontros Sim. também. Bom, eu não venho desse território, né? Então eu já era uma pessoa de fora indo para lá. E eu fiz algumas viagens para o Amazonas, assim, ao longo de acho que 2 anos e meio, para lugares totalmente diferentes do Amazonas, porque são muitos Amazonas, a cada lugar que você vai é um Amazonas diferente. E aí fui conhecendo pessoas que já trabalham ali, nos diferentes territórios, que foram me abrindo portas e portais para conseguir entrar. Entrar com cuidado, entrar com respeito, enfim, né? Entrar de uma forma mais correta possível. E aí eu estava em contato com uma ONG que se chama Casa do Rio, que fica nessa mesma estrada que a gente filmou, na BR-319, mas fica no norte da estrada, no Castanho Carreiro. E aí eu fiquei um tempo lá com eles, depois voltei mais uma vez e fui conhecer uma outra pessoa que chama Janaia Ferreira, que é uma articuladora de um projeto que chama RETA, que é Rede Transdisciplinar do Amazonas. E aí fiquei na casa, e ela mora em Humaitá. E aí fiquei na casa dela e ela me levou pela primeira vez para a realidade, me apresentou as pessoas, conversamos, porque a nossa ideia era fazer um projeto de oficinas, era ficar lá um mês fazendo várias oficinas com as crianças da escola lá de realidade, propondo que elas, dando uma oficina de vídeo para que a gente fizesse uma biblioteca, um apanhado das histórias fantásticas da realidade, que isso depois ficasse para a comunidade, assim, criar esse arquivo deles, das gerações anteriores. E aí a gente estava super tocando esse projeto e articulado com isso, e a pandemia piorou. A primeira vez que eu fui foi pré-pandemia, a segunda vez que eu fui foi durante a pandemia, mas foi no momento que estava... Foi durante a pandemia. Ou a segunda vez foi antes também, a terceira vez foi durante, mas estava no momento melhor. E aí, quando a gente foi filmar, estava no pior momento. Foi em final de janeiro para começo de fevereiro de 2021, ano passado, que foi logo depois de ter tido toda aquela crise do oxigênio, estava muito ruim.
E a gente teve que reduzir tudo ao máximo possível, porque o financiamento que ia vir desse projeto também, da parte das oficinas, também foi cortado, porque nenhuma atividade coletiva podia ser promovida, com razão, claro, mas enfim, a gente teve que adaptar tudo da forma que fizesse ser possível, porque senão não ia dar para filmar, e eu tinha um prazo da residência. Então, já foi uma mega negociação, eu consegui fazer o filme no Brasil com a pandemia, porque eles também estavam com medo de que o filme não fosse, os filmes que estavam fazendo produção fora não fossem sair, porque é difícil, questões mil, né? Um amigo meu que foi filmar na China ficou preso 5 meses na China, não conseguia sair. Então, isso assim, logo que a pandemia estourou, então eles já estavam segurando bastante, teve que realmente ter um negócio assim, bem azeitado para conseguir fazer esse filme. E aí a gente teve que reduzir ao máximo possível, então isso não aconteceu, as oficinas aconteceram, e a gente foi numa equipe mega reduzida, que era eu e mais 4 pessoas, um menino de lá e 3 meninas aqui de São Paulo, quer dizer, a Marcela mora é de Belo Horizonte, a Marcela Santos, que fez o som, a Carol Gester é de Santa Catarina, mas estava morando em São Paulo, e a Karine Wallauer também é de uma cidade próxima a Porto Alegre, que fez a fotografia, mas também estava morando em São Paulo. Então, tirando a Marcela, pessoas que estavam aqui mais próximas, e o Christian Hitze, que mora em Cacoal e veio para fazer uma assistência de foto, assistência de produção, de tudo, que é um cara incrível. Então foi uma equipe super pequena e a gente tinha que ficar assim, a gente tirava a máscara para comer um longe do outro. Então todo esse processo que a gente queria ter feito, que eu gostaria de ter feito, né, porque as pessoas vieram para fazer as filmagens, né, mas esse processo seria uma coisa mais longa, não aconteceu, e eu quero que ele aconteça ainda. Agora tem que retomar, as coisas que estão começando a ser retomadas. Eu quero muito levar o filme de volta para a realidade. Então, estou vendo aqui maneiras de articular, porque não é simples e precisa de uma produção e não é barato, né, fazer esse movimento, mas eu quero muito que isso seja possível. Poder mostrar porque eu mandei link, né, mas enfim, lá mal tem uma internet que funcione direito, não é outra coisa. Eu queria fazer um cinema projetado e pipoca e projetar o filme na estrada, mostrar o filme para a estrada mais do que tudo, assim. Tem aquela cena que tem as 2 mulheres segurando as imagens do Arquivo Nacional, da construção da Transamazônica, e aquilo lá, assim, a gente filmou de noite, não tinha ninguém, né, porque aquela estrada, como ela é uma reta, quando você vê um caminhão vindo de longe, um carro, você vê a quilômetros uma luzinha aparecendo e chegando perto de você, então dava para fazer com tranquilidade, porque você realmente vê o negócio assim lá atrás, chegando perto. E eu queria mostrar para isso, eu queria fazer aquele projeto, aquilo lá depois virou um outro vídeo que eu já mostrei numa exposição na Bolívia, e chama Estradas Fantasmas, e era o total no filme ficou assim menos de 1 minuto, mas ele é um vídeo de 10 minutos, que é toda a projeção desses arquivos do Arquivo Nacional, sobre a estrada, com aquelas 2 mulheres que são fantasmas do futuro, fantasmas do presente, ali segurando aquela tela e segurando aquela imagem e criando essa sobreposição dos tempos e territórios agora, assim, né? Meio mostrando para a estrada que elas existem, elas estão aqui, tem isso tudo ainda resistindo, existindo, esses fantasmas segurando essa imagem. Então eu quero levar a Curupira de volta e fazer uma coisa parecida mesmo, mostrar o filme para a estrada, e mostrar para o pessoal todo que participou. Mas numa questão de produção, assim, foi bem no limite de tudo. A Vitória, que é a Iracema fantasma principal, a gente encontrou ela um dia antes de começar a filmar, porque não tinha tempo de ficar lá. Então, a gente fez um casting de passar na casa de várias... O Christian foi um dia antes, foi fazendo
um levantamento de onde tinham meninas nessa idade que gostariam talvez de participar, e aí depois quando a gente chegou, a gente foi na casa de todas elas, contou a história do filme, contou a história do projeto, perguntou quem gostaria de participar, e aí a gente achou que a Vitória era a perfeita, mas personagem, um fantasma encarnado, assim. E aí todos os outros participantes são moradores da realidade, todo mundo que estava por perto, todos foram pagos, isso eu acho super importante dizer, e acho que inclusive para a Vitória mesmo foi muito importante para ela estar fazendo um trabalho, porque ela é super jovem, né, super nova, agora ela está com 15, 16, mas ela tinha consciência e responsabilidade dos horários de que ela estava fazendo um trabalho, então de manhã, de noite, pausa e tal, então foi muito legal, ela ficou muito contente também de ter essa experiência de estar ganhando o dinheiro dela, fazendo uma coisa dela e dando, né, ideias e participando tudo junto. E aí tem uma coisa bonita que aconteceu no final, que ela queria porque queria uma cachorra que era um Shih Tzu de uma vizinha, que a vizinha estava vendendo, era uma Shih Tzu velha, adulta já, não era nenhuma Shih Tzu bebê, e tinha um monte de cachorro na casa dela, um monte de vira-lata, mas ela queria porque ela queria a Shih Tzu. E aí no final das contas, aí no final do filme a gente falou, tá bom, amor, a gente vai se juntar aqui e vai te dar, acho que vamos comprar a Shih Tzu para você, vamos te dar ela de presente. E aí ela chamou a cachorra de Iracema. Então hoje em dia tem uma cachorra chamada Iracema que mora em realidade. É uma Shih Tzu. Eu acho super bonito como essas coisas se cruzam, assim. Tem um monte de cachorro fantasma no filme e agora a Iracema virou um cachorro. E ela mora lá na realidade. Eu acho que puxar um pouquinho agora essa questão, de algum modo, como é que é o conceito dessa ideia do fantasma para a elaboração do filme, quer dizer, mas não só conceitualmente, né, assim, mas como que ele está ali operando no filme, né, a aparição de fantasmas, que os fantasmas, a Iracema, ela é Iracema fantasma, né, mas o gado Nelore é fantasma, né, esse gado Nelore que eu fico pensando também que quanto que ele manifesta em muitas medidas o gado, o agronegócio que causa destruição, né, que é esse projeto também desenvolvimentista que de algum modo o filme também endereça questões também, né, para essas questões. E também tem, quer dizer, fico interessado em saber como que vem essa elaboração dessa ideia de um fantasma, né, como lidar com essas questões a partir da ideia da chave do fantasma, né, a Iracema ser entendida como fantasma, né, ter essa ideia desses corpos que são fantasmas, corpos de pessoas, né, e corpos, né, de animais e tudo, e especialmente quando a gente vê também ali que, eu vou articular aqui talvez coisas distintas, mas até essa questão dos moradores, como os moradores veem a Curupira, eu lembro muito de uma cena que a cena que para mim é mais específica, em que a gente vê um pouco no filme, na cena, a percepção dos moradores sobre Curupira, que é naquela cena do telejornal, que eles estão ali vendo num bar, né? E aí a gente ouve um pouco ali no extracampo, um pouco burburinho, né? Ali organizado pela ficção, o que é que eles estariam, né, imaginando, né? Então, e aqueles corpos, assim, pelo, né, que o filme nos apresenta, são corpos reais, corpos concretos, digamos assim, não estão nessa chave do fantasma. Enfim, é um pouco ouvir mesmo para como é que vem essa elaboração dessa ideia de um corpo fantasma, o corpo fantasma tanto da Iracema, quanto outras aparições que são fantasmáticas, né? Assim, inclusive aparições que são sintomas da destruição, como o gado Nelore, por exemplo, né? Assim, como é que o fantasma Sim. opera no filme? Bom, para começar do Nelore, do gado, eu acho que ficou muito forte, né? Aquela frase, vamos passar a boiada, né? Que virou quase que um emblema, né? Assim, do caos que a gente estava vivendo e está vivendo. E aí, e lá, né? Assim, é uma região que o gado está subindo. Então, tem uma hora que passa um ônibus que está escrito Frigorífico Amazonas. Aí tem
uma placa na estrada que chama Abatedouro Amazonas, assim, essas coisas em termos de linguagem, assim, parece que passou um grifa-texto em tudo, no que está acontecendo, e o negócio, né, salta para frente, assim, não dá para ser quase metalinguístico, né? Tem um ônibus chamado Frigorífico Amazonas, dessas palavras circulando pela estrada, né? No final das contas, tipo, é meio essa circulação dessas frases, assim. E aí eu fiquei pensando que essa boiada tá passando, e ela tá passando mesmo, né? É o que tá acontecendo, mas que eu achei, então, que todas essas vacas, né, que vão sendo mortas, que fossem elas que iam abrir que fossem elas que iam abrir o caminho para indicar o caminho para Iracema, para ela entrar dentro da floresta, onde que esse caminhão que está escrito embaixo do Destino Ninguém Foge, que é o caminhão que está lá no filme do Bodansky, o momento que ele para, né, ele para de seguir a estrada, e aí a Iracema Fantasma desce, mas a Iracema Fantasma, por uma coincidência, né, o nome da atriz que fez a Iracema, que não é uma atriz, né, é uma garota que vive lá, é Vitória. Então a Iracema Fantasma também é a Vitória, e é o lugar onde a Vitória desce e entra que ela tem esse nome, né, que também para continuar nesse registro da linguagem, ela é uma pessoa chamada Vitória, e ela entra dentro da floresta, e são um fantasma, são essas vacas mortas que indicam para ela o lugar, né, que ela vai entrar. E também são essas vacas mortas que interrompem essa música, né, que junta o filme do passado, o filme do Bodansky com o meu filme, porque é a mesma música, Máquinas Humanas, só que em versões diferentes. Eu encontrei uma versão cantada por uma mulher, consegui a Luzirene do cavaquinho, consegui os direitos com ela para colocar. Então, acho que eles entram nesse lugar, assim, eu acho que... E para mim, a realidade, que no caso é o distrito da realidade, mas a realidade é o lugar onde os fantasmas e os corpos vivos existem juntos. É isso que faz, talvez, algo ser real, né? Dá esse peso para esses fantasmas. E aí eu acho que todos eles são um pouco misturados, né? Tanto as meninas que falam seus nomes, que são os nomes delas agora, elas vão ser... Eu acho que o dispositivo do cinema é algo fantasmagórico, o dispositivo da fotografia, né? Porque quando você pega uma imagem, essa imagem já não está mais ali, ela já é uma imagem desencarnada, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas com certeza daqui a 100 anos essas meninas também são fantasmas, antes ou depois, mas todos esses registros vão se sobrepondo. E eu partir o meu filme, eu comecei ele um pouco assim na concepção, e o lugar que eu queria colocar ele até meio imageticamente também, é de onde o filme do Bodansky termina, né? Que é a Iracema ali na beira da estrada, meio largada, e o caminhão com o Peré e o gado, né? Porque já tem gado ali. O filme dele termina com o gado, né? O caminhão segue. E aí eu quis pegar ela de onde ela ficou, como se ela tivesse, então, ficado ali vagando na estrada, e quebrar o destino dela, abrir o destino dela. E como tem essas narrativas, histórias que a Curupira além de ser essa mãe do mato, protetora da floresta, ela é essa força do caos, e quando os caçadores, ou as pessoas, os índios, quem está dentro da floresta, se perde dentro da floresta, porque é a Curupira que cria essas tempestades, que cria essa... E sempre é uma tempestade mental, né? Sempre tem uma coisa um pouco da ilusão, de não é que tem uma coisa que está acontecendo, mas é sempre uma perda dos sentidos, de um caos mental. Que então fosse o encontro com a Curupira podia quebrar esse destino cíclico da Iracema, dela ter continuado ali esses anos todos, vivendo essa história repetida, assim, né? Pegando carona, indo para cá, indo para lá. Então, era um pouco isso, assim. Janaína, pegando assim essa dimensão também da Curupira, agora mais diretamente, que a gente já tem falado dela, né? Mas queria só realmente saber um pouquinho também, uma coisa talvez um tanto concreta, assim, da dimensão da caracterização dela visualmente também, além
enfim, de como é que ela entra no filme e tudo, mas como que foi essa concepção visual a partir também das tuas pesquisas e tudo. Quando eu fui... Bom, tem uma história da folclorização, né, de várias histórias originárias do Brasil pré-colombiano, então tem registros da Curupira anteriores, e eu encontrei muito, quando você conversa com as pessoas, e mesmo registros textuais, falam de uma coisa, de uma força, mais do que de uma criatura ou de um personagem, falam mais de uma força um pouco invisível, que é essa força da floresta. Então, e também, antes de eu ir para São Gabriel, da Cachoeira, quando eu fui, eu conversei bastante com uma amiga que é cineasta, que é a Alice Riff, e que já tinha ido para São Gabriel fazer uma pesquisa sobre um outro projeto dela, e ela me mandou, depois eu contando da Curupira para ela, falando, conversando junto, ela encontrou nos arquivos dela um registro que ela filmou ali de umas crianças brincando de Curupira. Era um jogo, tipo de esconde-esconde, que o nome do jogo era Curupira, e elas se vestiam com folhas, então ficavam totalmente camufladas na floresta, assim, e a brincadeira era Curupira. Então, a Curupira para elas também era essa floresta que se move, assim. Então, eu tentei chegar ali num lugar onde fosse criar um corpo que fosse um corpo meio invisível, e também era uma exigência da Frenoir, da residência, trabalhar com imagens de novas tecnologias, então trabalhar com 3D. E aí eu achei que podia ser uma oportunidade de tentar experimentar com isso e tentar pensar que poderia ser esse corpo da Curupira, mas tentar chegar mais próximo de formar uma imagem para esses registros que eu tinha encontrado. Então é daí que vem, assim, meio como se fosse esse jogo de espelhos, né? Então ela é toda meio... Enfim, é um filme de baixíssimo orçamento, parece um negócio assim. Mas quem fez o 3D foi um amigo, que também foi pago, mas enfim, foi pago simbolicamente. Então, porque 3D, se você vai fazer assim, custa assim, fortunas, né? Tipo, cada frame. Então, era um amigo que também é o Felipe Meres, que também é artista plástico, que fez faculdade comigo, e que mexe com 3D e que também topou fazer o projeto por um valor mais simbólico para também poder experimentar e tentar criar coisas que ele não sabia como. E aí a gente foi errando, acertando, e os erros foram trazendo coisas mais legais para essa imagem. A grande referência para fazer visualmente foi um pouco como fizeram o Predador ali, o anterior, assim, que era um pouco com uma rotoscopia para tentar fazer as folhas se retratarem. Uma questão também agora, até acho que pegando assim já um finalzinho, talvez umas últimas questões, assim, também na área, se você depois... Eu vou fazer talvez uma última questão que eu teria, assim, que é pensando nesse final, e é, de novo, uma coisa mais conjuntural, assim, né? Eu perguntei um pouco para você sobre o processo e tudo, e aí eu tenho uma curiosidade, assim, de saber também um certo fora do filme, quer dizer, um fora do filme que é no filme, né? Mas, assim, como que... Se você já teve, por exemplo, no caso da própria escola, né? Da Lettres Noir, né? Assim, como que o filme tem circulado no contexto fora do Brasil, né? Assim, pensando também que o filme tem do ponto de vista da pesquisa, da elaboração dele, uma coragem no Brasil, em questões, né, brasileiras, né, da região amazônica, e como que o filme chega para as pessoas, inclusive, enfim, acho que, inevitavelmente, quando a gente lida também com os encontros interculturais, a experiência do equívoco, às vezes, faz parte, enfim, como que as relações interculturais se dão, assim, mediadas por esse filme, das experiências que você teve, né, assim, de alguma situação de exibição ou de trocas de ideias, enfim. Ele está tá circulando bastante fora do Brasil, que está sendo super legal, está entrando em vários festivais. E eu tinha muito uma preocupação quando eu estava fazendo, começando, de não reiterar e trazer de novo uma imagem estetizada do Amazonas e da floresta, de tudo isso.
Então, eu queria trazer a Curupira das estradas e trazer essa realidade que é essa estrada, que é a realidade realmente, e trazer essa outra imagem do Amazonas que não seria uma imagem desse imaginário, né, assim, idílico, do que se coloca como turístico, enfim. E eu tenho tido muitas interlocuções boas, porque a crise climática para a Europa, que é onde ele está circulando internacionalmente mais do que na América Latina, porque como, enfim, a residência produtora é de lá, então ele tem uma entrada maior ali. Para eles, a questão da mudança climática, do aquecimento global é um problema que está realmente batendo assim de frente, porque o que vai acontecer com eles em breve, se as emissões de carbono, enfim, não forem alteradas, não tiver uma diminuição da aceleração da produção, é que vai começar a ter uma grande onda de refugiados do clima, que vão vir todos do norte da África e vão querer ir para lá. Então, eles não têm só essa preocupação, claro que sim, muitas boas pessoas que têm a preocupação com o clima, mas assim, uma questão geral, política da Europa, eu acho que é uma preocupação que vai ser uma crise de refugiados do clima e como que eles vão lidar com essa quantidade de gente indo para lá. Então, eles têm essa preocupação e eu acho que a destruição do Amazonas interessa a eles, claro, por questões, né, éticas, ecológicas, mas também por conta disso. Realmente são coisas que são é uma ciranda, né? Quando você mexe aqui, vai rebater ali. Então, assim, sem uma ingenuidade, né? Mas sim, eles se preocupam com isso por questões individuais também. Eu não sei se, Nara, você quer também trazer alguma questão? A gente também ficou pensando nessa dinâmica aqui, nossa conversa. Janaína, não sei se você também queria fazer alguma consideração final, assim, da nossa parte, assim, né, de quem está, assim, organizando o festival, agradeço muito, muito mesmo a tua presença, essa conversa, essa interlocução. É muito bom te ouvir, enfim, e abrir mais o filme. Como eu dizia no começo, a ideia desses debates, né, tentando fazer gravados, né, eles ficam registrados, vão ficar registrados também como, né, um recurso possível, né, de fortuna crítica para o filme, né, nesse processo dele também de reverberar. Mas se você também quiser trazer outras considerações finais, também vai ser ótimo ainda te ouvir mais. Não, acho que tá tudo certo. Então, é isso. Obrigado. Acho que a gente fica por aqui. Obrigada, É eu. isso. Obrigado. Agradecemos a sua presença no Beira, Festival de Cinema de Porto Velho. Para conhecer mais sobre a programação do Beira, acesse o site www.beirafestivaldecinema.com e siga @Beira Festival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recurso da Lei Aldir Blanc, através do edital 32/2021, Seja o Céu Condec. Segunda edição, Pacás Novos. Prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Seja o Céu e Governo do Estado de Rondônia. Até a próxima!